E nós vamos então dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. O tema que nós vamos abordar hoje é Livres em Cristo. Então, no capítulo 2 de Colossenses, nós faremos a leitura do versículo 16 até o versículo de número 23. Eu vou pedir para você, por gentileza, abrir sua Bíblia. Nós fazemos essa leitura. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras: não manuseie, não prove ou não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e humildemente nós Te rogamos nessa noite: fala conosco, nos instrui a respeito da Sua vontade, nos ensina não só a respeito da Tua palavra, mas a obedecermos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir a mensagem e esse mesmo Espírito possa ministrar ao coração daqueles que ouvem. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa semana eu vi uma propaganda da Volkswagen e eu achei muito interessante. Algumas pessoas foram convidadas para ir no cinema. Quando elas entraram na sala do cinema, no telão parecia um carro, e a sensação daquelas pessoas é que elas estavam dirigindo aquele carro. E ao mesmo tempo eles conseguiram, acredito que fazendo um cadastro do número de celular de cada uma das pessoas que entraram naquela sala, eles fizeram uma ligação no celular daquela pessoa. E no momento em que o carro estava sendo conduzido pela rodovia, o telefone de todos naquele ambiente começou a tocar. E a maioria das pessoas então pegaram o telefone para olhar, e nesse exato momento o carro sofre uma colisão, sofre um acidente. E apareceu então a mensagem assim: cuidado, não manuseie o celular enquanto dirige. Fato. Todos nós sabemos disso. Não é correto mexer com o celular enquanto a gente está dirigindo. Agora, seja honesto. Quantas vezes você viu pessoas, enquanto dirigem, manuseiam o celular? Ou, quantas vezes você já fez isso? É uma questão de vida ou morte, e mesmo assim a gente faz. Não à toa existem tantas advertências: cuidado, cuidado. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos que Deus também fez isso em muitas ocasiões. E eu quero citar pelo menos duas delas antes de dar início à minha exposição bíblica. A primeira foi com Moisés. Moisés deu várias advertências ao povo de Israel,
dizendo assim: quando vocês entrarem na terra prometida, tomem cuidado para que vocês não abandonem o Senhor Deus de vocês. O resultado, o povo entrou na terra prometida, o povo prosperou e o povo se desviou. Jesus, em diversas ocasiões, fez exatamente a mesma coisa. Há diversas expressões que o próprio Jesus utilizou. Por exemplo, ele disse: tomem cuidado com os fariseus, acautelai-vos, vigiai, guardai, tende cuidado. Em várias ocasiões, Jesus fez isso. E o texto que nós lemos essa noite é exatamente um momento em que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colosso: irmãos, cuidado. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os legalistas. Cuidado com aquelas pessoas que tentam acrescentar regras ao Evangelho. Cuidado com aqueles que, com as suas imposições, com observância de dias e festas especiais e determinados ritos, se tornam juízes e começam a julgar vocês, colocando sobre vocês um peso que o Senhor Jesus não colocou. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colosso: cuidado, tomem cuidado. Como é que ele faz isso? Ele fala sobre várias advertências que dizem respeito à nossa vida espiritual. E que nós devemos cuidar para que a gente não perca a espiritualidade. Vejam, a mensagem que ecoa no Evangelho não é nenhum tipo de imposição. A mensagem contida no Evangelho é claramente Cristo Jesus. Somente Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar da condenação eterna. Cristo é suficiente para nos conduzir na nossa vida de peregrinação na fé. Cristo é suficiente para nós. Não há necessidade de acrescentar mais nada. Jesus é tudo. E o apóstolo Paulo, então, vai nos ensinar, dando-nos algumas advertências. E eu quero compartilhar com os irmãos, se você manteve a sua Bíblia aberta. Olha só, a primeira advertência do apóstolo Paulo é a seguinte: cuidado para que vocês não percam a liberdade que Jesus deu. Cuidado para que vocês não percam a liberdade que Jesus deu a vocês. Ele vai fazer isso no versículo 16 e versículo 17. Mas antes de falar, eu acho que é importante fazer uma observação. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos que Jesus nos libertou, quando nós usamos essa expressão, como está no projetor, que nós somos livres em Cristo, não significa que nós vamos viver a libertinagem. Não é livre no sentido de que faça tudo aquilo que o seu coração deseja. Não é livre no sentido de que faça tudo aquilo que você acha que deve fazer. Porque quando nós fazemos tudo o que desejamos, nós incorremos no erro da libertinagem. A libertinagem é o uso excessivo da liberdade de uma forma irresponsável, causando dano a nós, à nossa família, ou ao nosso próximo, e principalmente na nossa relação com Deus. Então, ser livre é diferente de ser uma pessoa que vive nas práticas erradas. E o apóstolo Paulo, então, vai orientar. Nós falamos muito sobre os gnósticos, que estavam naquela igreja e que estavam influenciando, inclusive, os irmãos daquela igreja. O que muitas pessoas não sabem é o que é exatamente o ensino deles. O que eles ensinavam? Eles ensinavam, por exemplo, uma mistura de religião, de crenças, de misticismo, de filosofia. Era a religião oriental, os conceitos judaicos, a filosofia que predominava na época e uns preceitos cristãos. Eles pegavam tudo isso, faziam uma vitamina religiosa e começaram a assediar os irmãos daquela igreja, dizendo o seguinte, em outras palavras:
Cristo somente não é suficiente. É necessário que vocês tenham alguma coisa a mais. E o apóstolo Paulo, então, vai fazer essas observações e vai corrigir o comportamento daquela igreja. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa igreja hoje? Será que quando nós olhamos para um texto como esse, a gente pensa assim, poxa, mas o que isso tem a ver comigo? Será que algumas pessoas se apegam à rotina religiosa? A minha resposta é sim. Nós podemos nos apegar à rotina religiosa e por causa da nossa prática religiosa, a gente incha ou infla o nosso ego e nós começamos a pensar que a gente está certo em tudo aquilo que a gente faz. E nos tornamos legalistas, nos tornamos uma espécie de elite espiritual e passamos a viver numa constante de julgamentos da vida alheia. E a gente começa a olhar para as pessoas e diz assim, fulano não é crente porque faz isso, ciclano não é crente porque se veste assim, ou fulano de tal não é crente porque vai na igreja assim, ou assado. E aí nós nos identificamos nesse sentido. O apóstolo Paulo, ele apresenta vários fatos aqui. Olha só que interessante, no versículo 16, só a parte A, uma única palavra. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que o fato de que a base da nossa liberdade é somente o que Jesus fez. Por que eu sou livre? Porque Jesus realizou uma obra. E somente a obra de Jesus é o que dá base para a minha liberdade, não são as coisas que eu faço. Vejam como que ele começou. Ele disse, portanto. Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. O que isso significa? Que está falando sobre um texto anterior. E o que diz o texto anterior? Os irmãos que guardaram bem a pregação da semana passada. Como foi que eu terminei a mensagem da semana passada? Eu terminei citando dos versículos 13 ao versículo 15. Tanto é que nós lemos hoje a partir do versículo 16. Recorda? O que diz o versículo 13 até o versículo 15? Diz assim, quando você estava morto em pecados e na incircuncisão da sua carne, o que Deus fez? Deus te deu vida, Ele te trouxe a vida. Ele vivificou você com Cristo Jesus na sua ressurreição. Ao fazer isso, Ele perdoou todas as nossas transgressões. Então nós somos perdoados pelo Senhor e Ele cancelou a acusação que era contra nós. Havia um escrito de dívida que era contra nós e que consistia em ordenanças e que nos era contrária à acusação da lei. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vejam, o que Jesus fez é o que nos dá liberdade. Nada mais. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo, portanto, lembrem-se do que eu acabei de dizer a vocês. A obra de Jesus nos liberta de todo sentimento de culpa e de toda tentativa de autojustificação diante de Deus. De achar que a gente pode fazer alguma coisa que vai nos dar algum tipo de benefício, algum mérito, e Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, eu vou te perdoar porque você fez isso. Eu vou te perdoar porque você ora bastante. Ah não, eu vou te perdoar porque você toma ceia. Ah, eu vou te perdoar porque você é dizimista. Ah não, eu vou te perdoar porque você tem usos e costumes. Lembra do tempo que a nossa igreja tinha usos e costumes? Não, eu vou te perdoar porque você nunca falta de um culto. Não, irmãos, absolutamente nada. Nada pode nos dar qualquer benefício diante dele. E essa compreensão é importante para nós. Porque quando a gente entende isso, nós não só nos sentimos justificados e compreendemos a obra de Jesus na cruz, como a gente passa a ver aqueles que pensam diferente de nós com humildade. Geralmente pessoas que acreditam que os seus méritos, as suas obras dão algum tipo de benefício, são pessoas arrogantes. São pessoas que olham para os outros
de cima para baixo. E nós não podemos ser assim. Todo conhecimento que nós temos do Senhor nos liberta do sentimento de culpa e de sentimentos de tentar agradar a Deus através das nossas obras. Então Paulo continua. Ele diz assim, olha, o fato da base do domínio dos legalistas, se a base da nossa liberdade é a obra de Jesus, a base do domínio dos legalistas é a capacidade de persuasão dos falsos mestres. Tem gente que é impressionante a capacidade de seduzir pessoas. Tem filósofos ou determinados religiosos que, se você não tiver um preparo bíblico e espiritual, você corre sério risco de ser persuadido. Pessoas que falam muito bem, pessoas que têm um grande conhecimento. Olha o versículo 16, a parte bem diante. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Você consegue imaginar o cenário que se desenvolvia naquela igreja? De pessoas dizendo assim, você não está guardando o sábado, hein? Eu vi você carregando um peso excessivo semana passada. Ou, mas peraí, você está comendo isso? Você está participando da festa Ágape, que era a festa do amor cristão. Eu vi o jeito que você participou, hein? E essas pessoas começaram a julgar os outros. Esses falsos mestres começaram a impor. E é interessante que o sistema religioso da época ele se pautava muito na dieta. Não só na dieta, mas na observância da guarda do sábado e dos dias especiais e as festas. Então, assim, tudo girava em torno dos rituais, da observância desses ritos, e era normal que as pessoas ficassem excessivamente religiosas. E aí é que está o problema. Porque esse legalismo é uma forma de dominar as pessoas. Os falsos mestres começaram a dominar vários cristãos por causa das regras. Meus irmãos, ter disciplina é importante. A gente não tem dúvidas disso. Sem disciplina, a nossa vida descamba. Imagina um caminhão carregado com mudança. Se a viagem é longa, passa em determinadas estradas com buraco, com lombada, faz curva, a mudança vai se soltando. De vez em quando, precisa parar o caminhão, subir para ver se está tudo ainda ajustadinho. Às vezes precisa ajustar as coisas, porque a viagem é longa. Agora, na vida cristã, é uma viagem longa. De vez em quando, nós precisamos também parar para analisar a nossa vida. O culto de ceia é um culto excelente para isso. Puxa, eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso ajustar isso aqui. Eu preciso melhorar o meu comportamento nessa área. Deus tem que trabalhar no meu caráter aqui nesse aspecto. E todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas. E hoje é um culto oportuno para a gente fazer isso. Os legalistas não faziam isso. Eles achavam que eles eram perfeitos. Eles eram melhores do que todo mundo. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 15, versículo 10, ele dá uma dura nessas pessoas. Ele disse assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Os legalistas queriam impor regras aos discípulos dos apóstolos. E aí Pedro falou assim, mas espera lá, nem os nossos pais, ele está fazendo menção das pessoas do Antigo Testamento, nem eles conseguiram observar isso, esses ritos dessa forma, nem nós. Agora, como é que vocês querem impor sobre os discípulos de Jesus esse tipo de regra? Legalistas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo, irmãos, nós já fomos livres das regras. Vivam a liberdade que Jesus deu. Por que vocês vão de novo se submeter? Vocês perceberam que é um desejo do nosso coração se submeter a regras? Por quê? Porque nós temos a falsa sensação
de que quando nós observamos regras e rituais, nós podemos medir a nossa espiritualidade, ou a espiritualidade das pessoas. Esse é o perigo. E aqui quem fala é alguém extremamente metódico. Os irmãos me conhecem, sabem como eu sou metódico. Mas não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Não é ser metódico. Não é ficar observando regras. Aqui é a devoção a Deus. É amar a Deus. É servir a Deus. Ninguém aqui consegue ser tão ritualístico como eram os fariseus. E Jesus olhou para os fariseus e disse assim: vocês são hipócritas. Vocês são atores. As regras, elas tentam esconder os nossos pecados. Quando a gente olha para a performance, ele diz assim: olha, fulano, puxa, alinhado, ou irmã, olha que comportamento, que postura, não tem pecado. Não. O apóstolo Paulo diz que nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado para nós não nos tornarmos escravos do nosso orgulho, vira dono da razão. Não, é do jeito que eu estou dizendo. Se não for assim, está errado. Ah, mas o fulano pensa diferente. Então, comigo não tem conversa. Já viu aquelas pessoas assim? Viu, mas vem cá, vamos conversar, espera um pouquinho. O William que gosta muito de conversar, determinado. Vamos, pastor, vamos discutir aqui sobre o assunto. Não, mas vamos conversar. Isso. Por que algumas pessoas acham, não, comigo é assim, eu entendi. Deixa eu ver a sua vida, deixa eu te observar. Não, você está fora. Legalismo, elite espiritual, pessoas que se sentem acima dos demais irmãos. E aqueles falsos mestres eram admirados e respeitados por isso. Então, olha assim, dessa forma, a base da nossa liberdade é a obra de Jesus. A base do legalismo, o ensino dos falsos mestres. E qual é a base, então, da graça de Deus? É a própria bênção de Deus sobre nós. Paulo diz assim: Deus nos abençoou. Não há necessidade da gente ficar preso a tudo isso. Versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que é sombra? Por que ele diz assim, são sombras das coisas futuras? As coisas que ele acabou de falar no versículo 16. Ele disse sobre comer, sobre beber, os dias de festa, o dia de lua nova, os dias de sábado. Ele falou, essas coisas são sombras, mas a pessoa é Jesus. Eu vou usar uma ilustração para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Imagine um muro bem alto. Esse muro chama-se pecado. Esse muro nos separa de Deus porque Deus é santo. Só que do outro lado do muro tem uma luz. E essa luz, ela se projeta sobre alguém que está sendo velado pelo muro, que está sendo escondido pelo muro. Há uma pessoa do outro lado do muro. E quando essa luz, que são os rituais, o sacrifício, guardar o sábado, a circuncisão como sinal da aliança, os dias de festas, as ordenanças, 613 leis que Deus estabeleceu para que o povo obedecesse. Quando a luz projeta nessa pessoa, a sombra dela aparece do outro lado do muro. Você não vê a pessoa. Você olha para o muro e você vê uma sombra. E você diz assim, tem uma pessoa do outro lado que eu estou vendo a sombra. As pessoas do Antigo Testamento não viam Jesus, porque Jesus não havia se manifestado, mas ele estava lá. Jesus se revelou ao que o apóstolo Paulo chamou de a plenitude dos tempos. Mas todas as pessoas do Antigo Testamento, eles olhavam para os rituais e eles entendiam que aquele ritual projetava para alguma coisa lá na frente. Por exemplo, por que alguém levava um cordeiro para sacrificar sobre um altar? Qual o significado disso? Primeiro, que só há perdão de pecados se houver derramamento de sangue. Então, se não derramar sangue, não tem perdão de pecados. É uma exigência da lei santa de Deus. É o que o escritor aos Hebreus diz. Sem derramamento de sangue, nada feito. Tem que derramar sangue. Hoje a gente toma o vinho que representa o sangue de Jesus. Imagine você no Antigo Testamento, com uma ovelha, aí põe lá sobre o altar,
O sacerdote corta o pescoço daquela ovelha, abre aquela ovelha, tira as vísceras, e você fala, puxa, tudo isso para que o meu pecado seja coberto, seja perdoado? Aí o sacerdote olha para você e diz assim, só por enquanto. Daqui a um tempo você tem que voltar de novo. No próximo Yom Kippur, o dia da expiação, você volta e traz um outro animal. Porque não é suficiente para apagar o seu pecado por definitivo. Então, quando alguém fazia aquilo, ele pensava assim, isso aqui significa alguma coisa. O que significa isso? João Batista revelou para nós. Ele está no Jordão, está batizando muitas pessoas. Desce quem para ser batizado? Jesus. O que João diz quando vê Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo, toda vez que um israelita levava um cordeiro para morrer no altar do sacrifício, ele pensava nos seus pecados. Mas Deus enviou o seu cordeiro. O cordeiro é de Deus. E ele tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. Então, todos esses rituais projetavam na pessoa. E Paulo está dizendo, vocês viam sombras, irmãos. Eram sombra, porque a luz do Evangelho não era clara no Antigo Testamento, mas ela estava lá. Não era escuridão, era uma penumbra, as sombras. Mas hoje você vê claramente a pessoa. Agora, pega um israelita do Antigo Testamento e traz ele hoje aqui, coloca ele aqui na frente, e chega para ele e diz assim, fulano, meu irmão hebreu, você lá no Antigo Testamento oferecia um sacrifício. Você matava um animal. Olha que o vinho e o pão representam o corpo e o sangue da pessoa cuja sombra era projetada no seu sacrifício. Ele vai falar, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixam. É isso que Paulo está dizendo. Se Jesus já veio, se você tem a pessoa, por que você quer a sombra? Por que vocês vão ficar observando rituais quando na verdade Jesus já se revelou? Não há necessidade disso. E o apóstolo Paulo, com grande maestria, coloca então alças nessa mala para a gente poder carregar. Jesus não está mais velado na santidade da lei, nas sombras, por isso nós não precisamos mais do ritual. Segunda advertência, irmãos. Ele diz assim, cuidado para que vocês não virem réu de falsos juízes. Existem aqueles que devem tomar cuidado com o legalismo para não se tornarem arrogantes, mas também existem pessoas que são muito subservientes. Existem pessoas que aceitam o autoritarismo, a imposição e abaixam a cabeça. Tá bom, tá bom. E ele está dizendo, cuidado para que vocês não se tornem réu. Réu é aquele que está ali nas barras de um tribunal sendo julgado, acusado de alguma coisa. Então os falsos médicos dizem assim, você não guardou o sábado, você comeu um alimento que não era autorizado, você não observou o dia especial, você não veio na festa, você isso, você aquilo, você... E ele então começa a cobrar e começa a transformar aquela pessoa em escrava. Vejam, versículo 18 e 19. Essa expressão é maravilhosa. A expressão é assim, ninguém vos domine a seu arbítrio. Que ninguém domine vocês. Essa linguagem aqui é uma linguagem do contexto esportivo, sabia? Quem gosta de jogar futebol, quem é que manda no campo? O árbitro, o juiz. Se o juiz disser que é pênalti, é pênalti. Não adianta o jogador, às vezes fica nervoso e reclama. Hoje tem um VAR, né? Mas pode fazer o que quiser. Se o juiz falar, não vou olhar no VAR, e é pênalti, acabou. Foi falta ou não foi? O juiz é quem vai definir. Tem árbitro no contexto da igreja. Tem gente que está o tempo todo assim, né? Opa, parou. Foi falta isso aí, hein? Fulano entrou na igreja. Opa, parou. Deixa eu ver sua roupa. Falta. Não faz isso, não faz aquilo. Ele diz que ninguém
vos domine ao seu arbítrio. Essas pessoas têm prazer em julgar os outros, têm prazer em dominar sobre os outros. São aquelas pessoas que já chegam assim, você diz assim, está tudo bem? É assim mesmo que tem que ser? É, mais ou menos. E ele diz, não permitam que ninguém desqualifique vocês. Essa é a ideia de dominar, é desqualificar. Como que essa pessoa desqualifica? Ele diz assim, com um pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. O apóstolo Paulo está usando o contexto do que estava acontecendo na igreja. Essas pessoas diziam assim, Deus me deu uma revelação. Eu vi anjos. Os anjos falaram comigo. O mensageiro de Deus me trouxe uma palavra. Haviam manifestações demoníacas daqueles que abriam espaço para um excesso de misticismo que desembocou no ocultismo. Eu já conheci pessoas que diziam ter visto demônios, que diziam que já foram ao inferno e voltaram. E eu pensava, por que não ficou lá? Porque já foi no céu e voltou. Aí eu pensava, por que não ficou também no céu? Se você foi, para que voltar? Ou voltou, né? Porque gosta de contar essas coisas, gosta de receber admiração, gosta de ser elogiado, de ser reverenciado, dizer assim, nossa, como você é espiritual. E essas pessoas têm um pretexto de humildade, mas na verdade elas falam de coisas que elas nunca viram. Essas pessoas não viram. Elas não foram no céu, elas não foram no inferno, e elas estão mentindo. E a prova disso é que o único que Deus levou no céu disse, as coisas que eu ouvi são inefáveis, eu não posso falar. Não dá para falar. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi e não fala. Tem gente que nunca foi e fala. Então, tomem cuidado. E essas pessoas, olha o que diz o versículo, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Essa expressão aqui, inchado, é enfatuado, é a sensação de orgulho. As pessoas da religião mística do Oriente, eles passavam numa cerimônia de introdução. Você já viu aqueles ajuntamentos místicos? Dizem que na maçonaria tem isso, né? A pessoa passa por um ritual para poder fazer parte daquele grupo. Essas pessoas ficam inchadas na sua carnal compreensão, porque elas entram por um ritual. E aí tinham vários falsos mestres que estavam impondo ensinos à igreja. Olha o verso 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz assim, o crescimento espiritual não é por adição, o crescimento espiritual é por nutrição. Você pode aprender sobre os alimentos. Você pode fazer nutricionismo, por exemplo. Pode ser um excelente nutricionista. Você sabe tudo sobre os alimentos, sabe o que faz bem, o que não faz, onde tem proteína, onde tem cálcio, onde tem vitamina. Mas se você não ingerir os alimentos, não adianta nada. Porque a nutrição vem de você ingerir, não de você adicionar conhecimento. Então, Paulo está dizendo assim, o conhecimento de Cristo é importante. Conhecer a doutrina, conhecer as leis, conhecer tudo o que Deus fez e como Ele fez, e é a revelação do Evangelho, mas vocês precisam estar em Cristo, vocês precisam estar no corpo, vocês precisam fazer parte do corpo. Parte do corpo. Quando você se alimenta bem, os seus órgãos são beneficiados. Quando você se alimenta mal, os seus órgãos, os membros do seu corpo também, são prejudicados. Então, quando eu tenho uma boa nutrição, o corpo agradece. E o apóstolo Paulo está usando exatamente essa comparação. Quem é o cabeça desse corpo? Jesus. De onde vem o comando? O que eu faço vem daqui. O meu cérebro é o meu centro condutor. A minha mão não faz esse movimento porque ela decidiu fazer, porque o cérebro decidiu que ela tem que fazer. E ela só faz esse movimento, e eu faço outros movimentos,
e às vezes faço movimento até demais, porque o meu cérebro é assim, né? Ele está dando os comandos. Quem está ligado a Jesus, quem faz parte do corpo, obedece os comandos, porque você faz parte do corpo. Vejam, essas práticas antigas parecem não ter nada a ver com a gente. Quando você olha, você pensa assim, não é possível que ainda hoje pessoas abusem dessas atitudes, desses comportamentos. O que tem a ver com a nossa igreja? O que acontece hoje com relação a esse texto? Por exemplo, muitos líderes praticam abuso de autoridade se intitulando como ungido de Deus. Você já viu pessoas dizendo assim? Eu sou ungido de Deus, hein? Não fala contra mim. Isso não existe, irmãos. Quem era ungido no Antigo Testamento? Reis, sacerdotes e profetas. Quem tem a tríplice função no Novo Testamento? Jesus. A palavra Jesus é Salvador. Cristo é o termo grego para Messias, que Messias no hebraico significa o ungido. Então, o ungido de Deus é Jesus, não é o pastor. Então, pode falar mal do pastor, qualquer pastor, menos eu. Mas dos outros você pode falar mal, à vontade. Porque, agora, se o pastor estiver certo, se você estiver falando mal também, aí você vai ver a nuvem de tempestade. Mas tem líder que faz coisa errada e ele usa esse tipo de autoridade. Uma vez um jovem me procurou e disse assim, pastor, na minha igreja, eu percebi que o meu pastor estava pregando um texto bíblico e ele estava falando coisas que não estavam no texto, ele estava usando o texto para falar o que ele queria. Aí o jovem, com todo o respeito, no final do culto, chegou e falou assim, pastor, com todo o respeito, o senhor falou do texto, mas pastor, eu acho que o texto não é sobre isso. O pastor ficou uma fera com ele. O pastor olhou para ele e disse assim, olha aqui, existem 2 tipos de mensagem. A que a Bíblia diz e a que Deus revela para o pastor. Está vendo? Aí você vai falar o quê? Já viu aquela pessoa que vai tomar uma decisão, vai sair da igreja? Pastor, Deus falou para mim. Acabou. Você vai conversar o quê? Deus falou, eu vou ficar contra Deus? Então as pessoas usam isso para abuso de autoridade. Comportamento arrogante também está nesse contexto. De pessoas que às vezes adquirem um conhecimento maior da revelação e aí usam disso para manipular os outros. Eu sou melhor porque eu tenho uma compreensão nos originais. Você sabe a língua original? Ontem a gente estava brincando sobre Jesus, essência de Maria ou não. E aí, conversando com o William, eu falei assim, olha, o conceber ali, que significa isso no original. Aí Douglas brincou e falou, bom, agora acabou a discussão, né? Vai falar da língua original, né? Mas tem gente que abusa disso. E fica arrogante, não, porque eu falo hebraico ou porque eu conheço grego, e acabam manipulando as pessoas. Outra, avaliação constante do comportamento alheio para saber se enquadra no padrão bíblico da sua própria compreensão. Eu tenho um padrão bíblico mental. Todos nós temos. Todos. O que você faz, o que você fala, como você se veste, o que você acredita, são estruturas de percepção que você construiu a partir da compreensão bíblica. Alguns têm mais, outros têm menos. Isso tem a ver também com a nossa personalidade, com o tempo no Evangelho, com a nossa tradição. Muitas coisas influenciam nisso. E algumas pessoas começam a avaliar o comportamento alheio. E sabe o que é perigoso? Quando nós usamos disso para tentar impressionar as pessoas. E a gente fica o tempo todo preocupado. Mas o que vão achar de mim? Vão pensar o que sobre mim? Eu preciso mostrar que eu tenho conhecimento. Eu preciso mostrar para a igreja que eu sou assim. Esse é um perigo também. E um último aqui que eu acho que se enquadra com todos nós. Talvez esses 4 anteriores que eu falei, você pensou em alguém, você pensou, isso aqui fala de fulano, isso é ciclano, é assim.
ficar imaginando quem se enquadra nas advertências toda vez que ouvimos a pregação, não levando em consideração que nós também precisamos mudar. A gente é tentado a isso. O pastor falou, fulano é assim. Nossa, sabe que eu não tinha imaginado, mas acho que ciclano faz exatamente isso, pastor. Mas não estou pedindo para você pensar nos outros. E você? Porque esse jeito nosso também é arrogante. Porque a gente tem a sensação, essa palavra para mim, eu não tenho erro nenhum, mas olha, fulano precisa. Então o apóstolo Paulo nos adverte sobre isso. E a terceira e última advertência, cuidado para não ser escravizado pelas percepções legalistas, que são as imposições, e as ascetistas, que é aquela pessoa que se abstém de tudo para ser mais santo. Versículo 20 ao 23. Se por um lado o legalismo impõe, por outro lado o ascetismo diz assim: fuja de tudo, não faça nada, santifique sua alma através dessas atitudes. Que a gente tem que ter disciplina na vida, isso é óbvio. É óbvio. Você precisa fazer exercício, você tem que cuidar da sua saúde. A gente estava falando na escola bíblica sobre os males que vêm com a ansiedade, problemas emocionais, insônia, depressão, angústia, mas também males físicos. Hipertensão, o diabetes, gastrite, problemas de coluna, tanta coisa, né? Tem pessoas que sofrem demais por conta de crises emocionais e às vezes por falta de disciplina. As pessoas não se organizam, não organizam a vida, não organizam o dia, não organizam a casa, não organizam as finanças, não organizam suas tarefas, fica atropelado, as coisas saem dos trilhos e aí vem a crise de ansiedade. E agora? Não é assim que a gente faz? A gente vai comprando, falando, nossa, e agora para pagar essa fatura? Saiu dos trilhos, aí vem a crise. Meu Deus. Ou a gente vê um problema dentro de casa e não resolve quando a gente tem que resolver. Aí fala assim, olha, está acontecendo isso com os filhos, está acontecendo isso com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E a gente vai deixando, quando percebe, a família se fragmenta e entra em desespero. Fala, nossa, não acredito que isso aconteceu. Então nós precisamos sim ter disciplina. Eu aprendi essa semana que existem 3 inimigos que todos nós devemos cuidar, para que ele não nos mate. Chamado inimigos brancos: açúcar, sal e farinha. 3 inimigos que a gente ama, que é bom ter por perto, mas tem que tomar cuidado. Então, cuidar do corpo é importante, mas o apóstolo Paulo vai dizer assim: o excesso de regras cansa. Ser muito ascetista, olha o verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Sabe o que são rudimentos? Aqui são regras alimentares. As regras. Come isso, não come aquilo, pode beber isso, não pode beber aquilo. Diz assim, ó, se vocês morreram com Cristo, por que vocês ainda estão tão preocupados assim? Paulo está dizendo, vocês não deveriam viver presos a isso. Sabe aquela expressão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer? Só se for arrebatado. Cuida do corpo, cuida da sua vida, tenha disciplina, tenha planejamento, mas não se sufoque por causa disso. Porque, irmãos, cuidar da saúde é importante, mas nunca achar que a abstenção das coisas beneficia a vida espiritual. Ah, então porque eu sou mais espiritual, porque eu sou vegano. Eu sou mais espiritual porque eu sou vegetariano. Não. Você não é mais espiritual porque você não deixou de comer churrasco. Você é espiritual que não come churrasco. Eu sou um bom crente que come churrasco. Então você pode me convidar quando você fizer o churrasco. Eu não tenho problema com isso. Eu já descobri que tem crente judeu aqui na nossa igreja, porque teve feijoada ontem, teve gente que não comeu feijoada. O excesso de regras cansa, e o excesso de regras é fútil, versículo 21 e 22. Não toques, não proves, não manuseis, não mexa nisso, não mexa aquilo. As coisas, todas essas coisas, perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Aqui o apóstolo Paulo ele dá uma
carimbada. Ele diz assim, são preceitos de homens. Ele está dizendo, isso não vem de Deus. Não foi Deus que criou essas regras, foram os legalistas, foram os doutores da lei, foram os mestres da lei. Os fariseus criaram um monte de regra, um monte. São preceitos humanos. Homens inventaram essas regras. Os alimentos foram dados para serem recebidos com ação de graças. Você tem que agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus. E ele diz assim, segundo preceitos e doutrinas. Doutrina são os ensinos, né? Aquilo que eles defendiam. Os preceitos eram as regras que eram impostas para que pudessem observar aquelas doutrinas. Tudo que Deus fez é bom, desde que a gente saiba como usar o alimento correto. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, mas usufrua os benefícios que Deus te deu. Eu lembro que na série em Eclesiastes, eu falei sobre aquela expressão de Salomão. Diz assim, olha, não há bem maior debaixo do sol do que o homem poder trabalhar, comer bem, beber bem e usufruir da sua família. E ele conta vários exemplos. Ele fala da pessoa que está doente na cama. Você já imaginou? Tem dinheiro, tem recurso, mas ele não pode usufruir. Está no leito. Tem pessoas que são assim. Os filhos vão usufruir, os amigos vão usufruir, mas ele não consegue. Ou você quer comer um lanche, mas você tem uma enfermidade estomacal que não deixa. Aí você sai com os irmãos, vai na lanchonete, e os irmãos estão lá no X-tudo, no X-bacon, e você fala, meu Deus, não posso comer. Não consigo. Não tem isso. Agora, se você tem saúde, coma com equilíbrio. Usufrua. Então o apóstolo Paulo diz que ficar com excesso de regras cansa e é fútil. Ele diz também que há extremos aqui. Se de um lado são pessoas que querem ser veganas, por outro lado tem o chamado fisiculturista. As pessoas admiram o próprio físico. Isso também é um perigo. Vicia. Academia vicia. Ficar musculoso vicia. Eu sofro com isso. Eu olho para a minha musculatura e falo, mas dá trabalho para manter isso aqui. Malhar bíceps todo dia, coxa, abdômen, flexão. A Patrícia fala, Luiz, você tem que fazer outras coisas, você não pode ficar só fazendo exercício físico. A beleza custa caro. Mas tem gente que não faz o que deveria, mas não perde um dia de academia. Até rimou, né? Pode ir na academia, pastor? Pode. Deve ir na academia? Você que decide. Agora, o que você não pode é virar um idólatra do próprio físico. Chega na academia, fica na frente do espelho o tempo todo. Aí compra roupa para mostrar, né? Peitoral. Mulheres também. Eu trabalhei 11 anos em farmácia. E a quantidade de pessoas que iam atrás de anabolizantes é assustador. O tanto de mulher que iam tomar testosterona, hormônio masculino, para poder aumentar a coxa, os glúteos, os braços. Homens também fazendo isso. Eu conheci um jovem que ele era magro, começou a fazer academia, ficou obcecado porque queria crescer. Ele tomou um anabolizante de cavalo. Você tem noção? Ele ficou gigante. Ele chegava na igreja desse tamanho. Agora é um hormônio, olha a musculatura de um cavalo, a força de um cavalo. Imagina o coração desse jovem, o sofrimento. Mas por quê? Obcecado pela aparência. E olha que interessante, pesquisas indicam que os homens ficam musculosos para serem vistos por outros homens. Dorme com esse barulho. As mulheres não admiram tanto, os homens têm mais prazer quando o outro homem olha para ele e diz assim, cara, você é forte, hein? Não é para as mulheres ver. Então, desse mal, eu não tenho dificuldade, porque eu não tenho. E o apóstolo Paulo então continua, verso 23, e a gente encerra. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ser uma pessoa cheia de ritual
dá uma sensação que a gente é sábio. Dá uma impressão assim, que é uma sabedoria. Porque, irmãos, ser uma pessoa cheia de regras e observâncias não é fácil. Então, dá essa impressão de que você é sábio, uma aparência de sabedoria, de devoção voluntária. Fala assim, nossa, ele faz isso voluntariamente. Mas, na verdade, essa pessoa não é humilde. Ele diz assim, em humildade e disciplina do corpo. Mas, na verdade, isso não tem poder algum contra os desejos da carne. Não adianta. O único meio para nós refrearmos, para pararmos os desejos carnais é a regeneração em Cristo Jesus. Ou nós estamos no corpo, nós somos nutridos pelo Senhor, ou a gente não consegue frear os desejos da carne. E a gente vive o tempo todo correndo atrás de satisfação pessoal. E é uma geração, irmãos, fast food, né, que nós estamos vivendo. Tudo para ontem. As pessoas querem ser bonitas, as pessoas querem usar a melhor roupa, as pessoas querem a melhor comida. Olha o tanto de shopping que tem nessa cidade. Um monte. O maior shopping térreo da América Latina está aqui também na nossa cidade. É uma infinidade de lojas, você anda assim, não acaba nunca. Tem de tudo que você imaginar. Tudo. Desde acessórios eletrônicos, produtos eletrônicos, roupa, alimentos, proteína, tudo voltado para a satisfação pessoal. Nós devemos controlar os impulsos do coração, os desejos do coração, através de Jesus. E eu vou concluir, então, apresentando algumas respostas, para você sair daqui consciente. Bom, com relação a isso, eu faço isso. Com relação a essa outra coisa, eu faço essa outra coisa aqui. A resposta para o legalismo. Como é que eu faço para não ser legalista? Eu preciso entender a minha nova realidade em Cristo. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre, não preciso disso. Segunda resposta, para o misticismo. O que eu faço, pastor, para não ficar correndo atrás de gente que tem revelação, de gente que vai entregar uma profecia? O que eu faço para não me preocupar com o futuro? A nossa união espiritual com Cristo. Você está unido a Jesus espiritualmente pela ação do Espírito Santo. Então, não se preocupe. Continue trabalhando, continue estudando, cuidando da sua família, dos seus projetos, organize sua vida. Sirva a Deus fielmente, Ele vai cuidar de tudo. Terceira resposta, para o ascetismo. O que eu faço para me sentir bem, comendo o que eu gosto, sem exageros, podendo cuidar da minha saúde? Primeiro, saiba do que você pode comer. Se é diabético, também não vai sair daqui comendo um monte de doce, porque o pastor falou que eu posso comer doce. Não é isso. Tomando refrigerante. Cuide-se. Mas não se preocupe em ser um ascetista, achando que você vai purificar a sua alma. A nossa posição na morte e ressurreição de Jesus. Por isso, não nos preocupamos com nenhuma dieta alimentar. A nossa preocupação é crescer na vida espiritual. Amém, meus irmãos?